Abre em 1 Samuel 17, versículo 1. Deixa eu ser profeta na sua história. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Aquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 50.000 ciclos de bronze. Se você calcular 50.000 ciclos de bronze, dá quase 70 quilos. Isso era só a armadura que ele carregava. Vocês estão aí? Diga amém. Passa. Trazia caneleiros de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. Me dá sua atenção. Todos nós, quando ungidos por Deus, Deus vai preparar um gigante, que vai ser o gigante que vai nos promover para o propósito a qual Deus nos chamou. Já vou ter que correr. Pastor, não entendi. Davi tinha acabado de ser ungido. Davi não era rei ainda. Davi era apenas um jovem, escolhido por Deus, desconhecido, sem fama, sem prestígio. Sua família era de Belém Efrata. Até nas épocas de Jesus, você vai ler assim, ó: Belém Efrata, a menor entre elas. Além dele ser de Belém, era uma família camponesa. Tinha um cadiquinho só de gado, um cadiquinho só de animal. Não era um fazendeiro, não era uma família rica, ao ponto que o próprio pai de Davi era produtor de leite, de queijo. Tinha ali sua pequena indústria, sua pequena fazenda. Só que Davi é escolhido por Deus. Davi é o quê? E o profeta Jessé unge Davi ao novo rei de Israel. O rei não sabia que tinha alguém ungido no seu lugar. O rei não sabia que tinha alguém que já tinha recebido do céu uma autorização para tomar o cargo maior daquela nação, o trono de rei. Passou um tempo, pouco tempo, esse homem por nome de Golias, de Gate, filisteu, que muitos historiadores vão dizer que ele não era filisteu, que ele foi contratado como mercenário, como se fosse nos dias de hoje um pistoleiro de aluguel. Naquela época existia muito isso. Os reis que não tinham um exército grande, ou se juntavam com outros reis, ou contratavam exércitos inteiros para pelejar com eles. Eu já quero te alertar para a primeira coisa. Me pergunta o quê? Toda vez que Deus te ungia algo, toda vez que o céu te marcar algo, o inferno também viu. E toda vez que o inferno perceber que você foi ungido a algo, ele também vai enviar o seu enviado. Porque são dois reinos distintos, são dois reinos opostos. Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel daquela época.
Se você ler todo o Antigo Testamento, o povo que mais deu trabalho para Israel era o filisteu. Podemos falar que o filisteu era o próprio diabo. Podemos falar que os filisteus eram o simbolismo, a tipologia do satânico. E agora Satanás não brinca para envergonhar Israel, para tentar diminuir o valor de Israel, para tentar saquear Israel, para tentar oprimir aquele povo, para colocar aquele povo debaixo da escravidão. Eles enviam o nome por Golias. O inferno às vezes investe pesado. O inferno às vezes paga. O inferno às vezes se levanta ele inteiro para ferir a igreja de Deus, para ferir a obra de Deus, para parar o povo de Deus. Eu quero saber cadê os Davis que vão salvar o povo de Deus nessa geração. Eu quero saber cadê esses homens ungidos, separados, que foram chamados para um propósito, que vai dizer: seu Israel, não tema, igreja Boas Novas pode ficar em paz, a igreja tal pode ficar em paz. Por quê? Porque eu sou ungido, e esse demônio vai ter que bater em retirada, esse demônio vai ter que ir embora da minha casa, da minha família, da minha cidade, do meu estado. Eu estou dizendo, Deus ainda tem os seus ungidos, que serão usados como resposta na vida de um povo. Enviaram um homem grandão, musculoso, fisiculturista, carregador de ferro, de peso, treinador de boxe, lutador de Kung Fu, praticante de jiu-jitsu. Esse homem desce para o vale de Elá com uma estratégia. Olha para mim, isso é uma estratégia do diabo. Esse homem, os historiadores discutem até hoje qual era o tamanho exato. Alguns acreditam que ele tinha 2,38 metros, porque 2,38 metros era o tamanho dos túneis que os filisteus cavaram em toda Jerusalém quando eles foram o dono de Jerusalém. Só que eu volto a repetir que para mim essa tese não cola, porque ele não era filisteu, ele foi contratado. O padrão médio, o padrão dos homens filisteus talvez seria 1,90, 1,95, 2,10. Fizeram um pouco mais alto o túnel para você ter um pouco de conforto, porque ninguém também vai andar com a cabeça rapando no teto. Eu acredito no que o texto fala, 6 côvados e 1 palmo, que daria mais ou menos 3,5 metros. No Guinness Books, agora há poucos anos, o maior homem registrado em nossa era, 2,78 metros de altura, agora há poucos anos. Tenta imaginar, irmão, um homem 2,78 metros, é coisa demais. Não vou nem brincar hoje, dá até medo. Meu Deus, 2,78 metros. Agora Golias, 3,30 metros, 3,30 metros e alguma coisa, 6 côvados. Pastor, o que tem a ver a altura? Tem tudo a ver. Olha para mim. O único homem em toda a Bíblia Sagrada que tem a sua altura descrita de forma exata é Golias. Por que será que só Golias, em tantos e tantos embates, combates, batalhas que Israel teve, por que só a altura de Golias foi colocada de forma exata? É Deus dizendo assim: preste atenção nesse texto, preste atenção nesse personagem, preste atenção nessa história, tem algo por trás. E pastor, o que você tira disso? Que Satanás sempre vai colocar toda a força que ele puder contra você, para que eu e você, antes de perdermos a guerra, já declaremos a derrota. Você nem lutou e está dizendo: eu não consigo, porque o grito desse homem
Por que eles não mandaram o exército inteiro? Eles foram inteligentes. Vão fazer 1x1. Coloca só um contra o outro, porque se entrar o exército de Israel inteiro contra o exército inteiro dos filisteus, é perigoso Israel vencer. Vamos pegar o que nós temos de melhor e chamar para o combate, 1 a 1. Se eu sou o rei Saul, eu ia falar assim: 50 mil homens, fica de pé, vai lá e mata esse cara, não quero nem saber. Ué, que negócio de ser 1 a 1? Eu não quero 1 a 1 não, eu quero bonde contra bonde, pronto. Negócio de 1 a 1 não, 1 a 1 você está na vantagem. Você está 1 a 1 porque você está com o maior. Você está 1 a 1 porque você arrumou um gigantão. Eu não estou com 1 a 1 não, eu vou com o meu bonde inteiro, vou passar o trator nesse cara, vou chutar a cabeça dele, sai daí, capeta. Mas o que acontece quando eu estou tomado pelo medo? Às vezes eu perco o raciocínio. E Golias era especialista em gritar: não tem homem em Israel não! Quando ele descia, ele ficou 40 dias descendo para esse vale. 40 dias que ele vinha com aquela musculatura, batendo perna, com aquelas armaduras pesadas. 40 dias entrando no psicológico de Israel. Israel nem tinha lutado, nem tinha descido ao campo de batalha, nem tinha tentado achar uma estratégia. E é isso que o diabo faz. Você nem foi para a batalha, você já está falando que você não consegue. Você nem tentou e está dizendo: eu acho que eu não nasci para isso. Essa é a especialidade do diabo. Por quê? Porque o diabo sabe que se você tentar, há uma grande possibilidade de você descobrir que você é bom. Se você tentar, há uma grande possibilidade de dar certo. Se você tentar, há uma grande possibilidade da porta que estava fechada se abrir. Há uma grande possibilidade, se você tentar, de aquilo que você nunca imaginou que conseguiria, as pessoas pagar caro pelo seu produto, pagar caro pelo seu serviço, te dar devido valor. Ei, eu vim dizer para alguém: por que você parou de tentar? Por que você está se assustando? Por que você está enterrando o seu talento? Por que você não está enfrentando esse gigante? Quem é que disse que você não vai conseguir? Quem é que falou que você não dá conta? Para de temer o gigante e olha para a promessa. Olha para a promessa. Volte a tentar. Desce para o vale. Vai para a peleja. Vai para a batalha. Deus é contigo.